O ar, ele parece não entrar nos seus pulmões. O chão some sob os seus pés, e o mundo, aquele mundo que você construiu com tanto esmero, com tanto sacrifício, com tanto amor, se estilhaça em 1 milhão de pedaços. Há um som ensurdecedor no seu crânio, mas o ambiente está em silêncio, é o som da sua alma se partindo. A traição. A palavra em si é feia, pesada, carregada de uma violência que não sangra por fora, mas que te afoga por dentro. Você descobriu, talvez por uma mensagem esquecida, uma mentira mal contada, um olhar que durou um segundo a mais na direção errada, não importa como. O como é apenas o gatilho da arma. A bala já estava a caminho há muito, muito tempo. E é sobre essa bala, sobre a trajetória dela que precisamos conversar, não com pena, não com afagos, mas com a honestidade brutal que a sua cura exige, porque essa dor que te rasga agora, essa humilhação que queima o seu rosto, essa raiva que ferve seu sangue, não é o seu fim. É um alarme, o alarme mais barulhento, mais desesperado e mais necessário que a sua alma poderia disparar para te salvar de um perigo muito maior, uma vida inteira de sono, uma vida inteira de cegueira. A dor da traição é, de fato, o preço da sua cegueira. E essa é a primeira verdade difícil que você precisa engolir, mesmo que ela desça arranhando. A traição não começou no ato infiel do outro. Ela começou muito antes, no silêncio dos seus próprios nãos. Começou naquelas pequenas vezes em que sua intuição gritou, tem algo errado aqui, e você a calou com uma desculpa racional. Começou quando você aceitou menos do que merecia porque o medo de ficar só era maior do que o seu amor próprio. Começou em cada limite que você não impôs, em cada bandeira vermelha que você decidiu pintar de cor de rosa, em cada pedaço da sua essência que você abriu mão para caber no mundo de outra pessoa. Você não foi uma vítima passiva do destino. Você foi um participante ativo na construção da ilusão que acaba de ruir. E a dor que você sente é o choque de realidade, a abstinência de uma mentira confortável na qual você se viciou. Eu sei que ouvir isso dói. Dói porque é mais fácil colocar toda a culpa no outro. Ele é o monstro. Você, a vítima, é uma narrativa simples, limpa que te absolve de qualquer responsabilidade. Mas essa narrativa também te aprisiona. Ela te mantém fraco, impotente à mercê das ações alheias. Para se libertar, você precisa ter a coragem de olhar para o espelho que a traição colocou na sua frente. E o que ele reflete? Ele reflete a sua carência, a sua dependência emocional, o seu pavor de ser abandonado. Ele reflete a sua persona, a máscara que Carl Jung descreveu tão brilhantemente. Aquela máscara de parceiro perfeito, de pessoa compreensiva, que não cria caso que você usava para ser amado, para ser aceito, para não ser deixado. Mas por baixo da máscara, a sua alma sufocava. E o ato da traição foi o grito de socorro da sua própria alma, dizendo: chega, eu não aguento mais essa farsa. Se você não vai nos salvar, eu vou quebrar tudo para que a gente possa finalmente Se essa dor ressoa em você, se você sente o peso dessa verdade no seu peito, saiba que este não é um lugar de julgamento. Este canal é um porto seguro, um hospital de campanha para almas feridas em batalha. Se você está pronto para transformar essa ferida em sua maior condecoração, siga o nosso canal. Dê a si mesmo a permissão de começar essa jornada. É um ato de poder dizer: eu estou aqui por mim. Agora que a ilusão se quebrou, você está no ponto zero. E o ponto zero é um lugar aterrorizante e ao mesmo tempo sagrado. É aqui que você é forçado a lidar com a sua sombra. A sombra, na psicologia junguiana, não é o mal que existe em você, é tudo aquilo que você rejeitou e reprimiu em si mesmo. É a sua raiva, a sua capacidade de dizer não, o seu egoísmo saudável, a sua força, a sua intuição selvagem. Você reprimiu essas qualidades porque aprendeu que para ser bom e amável, precisava ser dócil, complacente, sempre agradável. E ao reprimir a sua própria força, você abriu espaço para que a força do outro te dominasse e te desrespeitasse. A traição do outro só foi possível porque, primeiro você se traiu, você traiu os seus instintos. O processo de cura começa quando você decide parar de olhar para a ferida e começa a olhar para a faca. Quem a segurava? Sim, o outro. Mas quem permitiu que ele chegasse tão perto? Quem deu a ele o poder de te machucar tão profundamente?
A resposta te levará de volta a você mesmo. A dor da traição é um fogo purificador. E o que ele queima? Ele queima a sua ingenuidade. Ele queima a sua codependência. Ele queima a fantasia infantil de que outra pessoa é responsável pela sua felicidade. Ele queima a imagem idealizada que você tinha do outro e te força a vê-lo como ele realmente é, um ser humano falho, com as próprias sombras e fraquezas. E mais importante, ele queima a imagem falsa que você tinha de si mesmo, abrindo espaço para que o seu verdadeiro eu, o seu self, possa finalmente emergir da cinza. E esse processo é um inferno. Não vamos romantizar. Haverá noites em que você vai reviver cada detalhe, em que a raiva vai te consumir, em que a tristeza parecerá um oceano sem fundo. Você vai querer respostas. Por quê? O que ela e ele tem que eu não tenho? Como ele e ela pôde fazer isso comigo? Essa obsessão é o veneno da alma. É a tentativa desesperada do seu ego de encontrar uma lógica na loucura, de recuperar o controle que ele perdeu. Mas não há respostas satisfatórias para essas perguntas, porque elas partem da premissa errada. A pergunta correta não é por que ele e ela fez isso comigo, mas sim, o que isso veio me ensinar sobre mim mesmo. Essa mudança de perspectiva é a chave que abre a porta da sua prisão. O que a pessoa que te traiu te ensinou? Ela te ensinou da maneira mais dolorosa possível onde ficavam os seus limites, porque ela os cruzou. Ela te ensinou o valor da sua confiança, porque ela quebrou. Ela te ensinou a importância da sua paz, porque ela roubou. Ela foi o seu mestre mais cruel, e talvez o mais eficaz. Sei que é um trabalho difícil, quase impossível de se fazer sozinho, e é por isso que a partilha, a comunidade, é tão vital. Desça até os comentários, e escreva sobre o ensinamento mais difícil que a sua dor está tentando te mostrar. Ao fazer isso, você não apenas clareia a sua mente, mas cria uma corrente de cura. Ler as histórias uns dos outros nos lembra que essa dor não é só nossa, ela é humana. Participe dessa cura coletiva. Quando você começa a focar na lição em vez de na dor, a alquimia acontece. A energia da raiva, que antes era um veneno autodestrutivo, pode ser transmutada em combustível. Combustível para ir à academia e cuidar do seu corpo. Combustível para focar no seu trabalho e construir sua independência financeira. Combustível para dizer basta a qualquer situação ou pessoa que te desrespeite. A energia da tristeza, que antes te paralisava, pode ser transmutada em profundidade e empatia. Você se torna capaz de se conectar consigo mesmo e com os outros em um nível que a felicidade superficial jamais permitiria. Você se torna um ser humano mais completo, mais profundo, mais interessante. Você começa a entender que a sua inteireza não depende de ter alguém ao seu lado. Você começa a gostar da sua própria companhia, a redescobrir seus hobbies, a ouvir suas próprias músicas, a rir das suas próprias piadas. Você entra no estado sagrado da solitude, e é nesse estado que você começa a construir um amor próprio inabalável. Não um amor próprio frágil das afirmações positivas repetidas em frente ao espelho, mas o amor próprio forjado no fogo, testado em batalha. É o amor próprio que vem de saber que você sobreviveu ao pior, que você desceu ao seu inferno pessoal e voltou. É o amor próprio que te permite olhar para trás e dizer: obrigado pela lição, agora saia do meu caminho. Esse é o tipo de força indestrutível que nós buscamos construir juntos neste espaço. Se é isso que a sua alma anseia, se você está cansado de ser frágil e quer se tornar uma fortaleza, então eu te convido, mais uma vez, a se inscrever neste canal. Comprometa-se com o seu processo. É o seu eu do futuro te agradecendo. E então chegamos à questão final, o último chefe da sua jornada de cura, o perdão. A palavra perdão, muitas vezes, causa repulsa em quem foi traído. Perdoar, aquele que me destruiu, jamais. E essa reação é compreensível porque nossa cultura nos ensinou uma definição errada de perdão. Perdoar não é dizer que o outro fez foi certo. Não é esquecer. Não é necessariamente se reconciliar. Perdoar não é um presente que você dá para o outro. É um ato de egoísmo radical que você faz por si mesmo. Enquanto você não perdoa, você mantém um laço energético tóxico com a pessoa que te feriu. Você permite que ela continue vivendo na sua mente, no seu coração, roubando a sua paz dia após dia. O ressentimento é um veneno que você toma
esperando que o outro morra. Perdoar é decidir parar de beber esse veneno, é cortar a corrente, é dizer: você não tem mais poder sobre mim, a sua parte na minha história acabou. Eu te libero do meu presente, para que eu possa construir o meu futuro. É a sua libertação final. Liberte-se dessa carga, e se você sente que precisa de um guia, de um lembrete constante nesse caminho de libertação, siga o canal. Deixe que sejamos a voz que te lembra do seu poder, quando você se esquecer dele. Quando você perdoa, você retoma 100% da sua energia vital. E o que você faz com ela? Você a reinveste em si mesmo. Você constrói a vida que sempre quis, não para provar nada a ninguém, mas porque você descobriu o seu próprio valor. Você se torna o projeto mais importante da sua vida. E o que acontece, paradoxalmente, é que você se torna incrivelmente atraente. Não a atração superficial da aparência, mas a atração profunda da energia. Pessoas que se amam, que se respeitam, que têm limites claros e que vibram plenitude são magneticamente irresistíveis. E os novos relacionamentos que você atrairá para a sua vida serão de uma qualidade completamente diferente. Eles serão baseados no respeito mútuo, na admiração e na interdependência de dois seres inteiros, não na codependência de dois seres quebrados, tentando se consertar um no outro. A traição foi o alarme que te acordou do sonho, mas agora que você está desperto, a escolha é sua. Você pode apertar o botão de soneca, tentar colar os cacos da ilusão e voltar a dormir, correndo o risco de o próximo alarme ser ainda mais doloroso. Ou você pode levantar, sentir a dor como o combustível da sua transformação e começar a viver de olhos abertos, de peito aberto, de alma desperta. Você pode finalmente se tornar o guardião do seu próprio templo, o soberano do seu próprio reino. A verdade é que a pessoa que te traiu não te tirou nada. Ela apenas revelou o que já estava faltando dentro de você: amor próprio, limites, autoconhecimento. E ao fazer isso, ela te deu o mapa para o seu maior tesouro. Sua jornada de cura não termina com este vídeo. Na verdade, ela está apenas começando. O caminho para se tornar essa versão inabalável de si mesmo exige compromisso, repetição e apoio. É por isso que eu te faço um convite final e decisivo. Se você sentiu a verdade em cada uma dessas palavras, se o seu coração disse sim para essa transformação, não deixe essa energia se perder. Haja agora. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Os nossos próximos encontros serão mergulhos ainda mais profundos em ferramentas práticas para reconstruir a confiança, estabelecer limites inegociáveis e transformar a sua dor na sua assinatura de poder. Deixe seu comentário, compartilhe sua história e veja a força que emerge quando percebemos que não estamos sozinhos na nossa dor. A traição não foi uma maldição, foi um chamado, e ao se inscrever você está dizendo ao universo e a si mesmo que você atendeu. Bem-vindo ao primeiro dia da sua vida desperta. Te vejo no próximo.